abençoe em nome de Jesus. Amém? Abra comigo aí a tua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, Romanos capítulo de número 14. E Paulo começa aqui a carta aos Romanos, no capítulo 14, tem uma forte tendência para aquilo que é o relacionamento. E o que Paulo fala? Paulo fala sobre o fraco na fé e Paulo fala sobre aquele que é forte na fé. Entenda uma coisa, Romanos foi uma carta escrita para dois povos diametralmente opostos. Uma igreja que tinha, eu posso dizer, uma separação étnica muito clara. Os judeus e os gentios, fossem eles gregos, romanos, não importa. Então, eram crenças diferentes, eram bagagens culturais diferentes. E esse capítulo 14 é muito atual e muito prático. Para quê? Para que a gente possa viver bem. Essa semana eu postei um vídeo falando sobre não deixe nada nem ninguém estragar o teu dia. Isso tem a ver com relacionamento. E quando eu falo aqui de viver bem, o que eu estou dizendo? Para você viver bem, por exemplo, vou começar falando pelo casamento. Por quê? Marido traz uma bagagem, esposa traz uma bagagem, e agora os dois têm que colocar essa bagagem, uma bagagem emocional, uma bagagem cultural, uma bagagem sentimental, no mesmo guarda-roupa, porque agora vão conviver juntos. E aí, então, começam os atritos. A pessoa vai para o trabalho e no trabalho isso se multiplica. Se na família o vínculo é maior, no trabalho você tem a opção de pedir demissão e tudo mais, mas você passa, muitas vezes, mais tempo no teu trabalho do que com a tua família. Então, envolve ali a questão do relacionamento. E o que dizer daquele crente, que eu digo que é o crente borboleta, que vive de igreja em igreja, crente abelha, quando não voa, faz cera, mas está aqui, está acolá. Ou crente macaco, que pula de galho em galho, mas não larga da árvore. Minha avó, Dona Maria dos Santos, já dizia que macaco que pula muito de galho em galho acaba levando chumbo. E essa é uma realidade. Por que pulamos de galho em galho? Pela dificuldade no relacionamento. E Romanos 14 é um manual sobre como viver bem. Paulo vai falando aqui de detalhes. Paulo vai falando que a comida não pode trazer dissensão, porque um acreditava que podia comer de tudo. O outro era vegano. E daí? Qual é o problema? Era vegetariano. Qual é o problema? E aí Paulo fala, aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. Aquele que não come não deve condenar o que come. Por quê? Porque Deus o aceitou. E no versículo 4, Paulo já começa, como diz o apóstolo Vitor Avilés, batendo na canela. Sabe aquela entrada dura do zagueiro? Pois é, essa ele dá na canela. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está de pé ou de cai. E ficará de pé por quê? O Senhor é capaz de o sustentar. Na canela. Paulo fala sobre a questão do dia sagrado. Vai ficar discutindo se esse dia é mais especial que o outro. Há quem considere todos os dias iguais. E Paulo encerra aqui o verso 5 dizendo que cada um deve estar plenamente convicto em sua mente. Aquele que considera um dia especial, tudo bem. Aquele que come carne, come para o Senhor, tudo bem. Aquele que se abstenha para o Senhor, tudo bem. Então, Paulo, no versículo 8, Romanos 14, 8, ele nos dá uma chave espiritual. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Na tua vida, não viva em função de A, B ou C, para agradar A, B ou C, ou preocupado com o que vão pensar. Viva
para o Senhor, quer vivamos, quer morramos, nós pertencemos ao Senhor. E foi por esta razão que Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor dos vivos e mortos. E ele pergunta, por que você julga ou despreza o seu irmão? Se todos pecamos e todos vamos comparecer diante do tribunal de Deus. E Paulo vai discorrendo aqui no capítulo 14 desse tratado de relacionamento e nos chamando para promovermos a paz e a edificação mútua. Por quê? Quando eu critico, quando eu julgo por conta daquilo que é o meu entendimento, verso 20, eu estou destruindo a obra de Deus. Não destrua a obra de Deus por comida. É melhor não comer carne, não beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o seu irmão a cair. E aqui tem um ensinamento, onde Paulo fala o seguinte, veja, pode parecer antagônico, porque eu disse para você, viva para agradar a Deus. Mas agora Paulo mostra aqui que o relacionamento com o irmão é importante. Então, se o irmão se escandaliza porque você faz isso ou aquilo, então não faça. Então não faça. Muitas vezes as pessoas perguntam sobre essa questão, o senhor faz isso? O senhor faz aquilo? O que o senhor acha disso? Antes de mais nada, querido, eu já falo logo, olha, se vai escandalizar o meu irmão, tô fora, como diz o Samuel. Porque quando eu pergunto para ele alguma coisa, se a gente vai fazer ou não vai, eu pergunto, tá dentro ou tá fora? E se ele não quer fazer, ele fala, vovô, tô fora. Quando ele quer fazer, ele arregala o olhão e diz, tô dentro, vovô, tô dentro. Se vai escandalizar o meu irmão, tô fora. Sabe por quê? Porque eu quero ser aquele que vai construir para o Senhor. Nós vamos lidar com diferentes práticas no relacionamento, na fé cristã, como Paulo viveu lá em Roma. Eu imagino, tinha gente que tinha a questão lá da carne, que era sacrificada a ídolo, e tinha gente que converteu e continuava comendo, aí o que não comia ficava falando. A palavra de Paulo é, não despreze o que come ou o que não come. Não julgue o teu irmão. E ele passa pelas carnes, pelas festas cerimoniais, e o que ele mostra? Que nem dia, festa ou comida é questão de salvação. Paulo simplesmente não está tratando aqui de cardápio. Paulo está falando de princípios claros, vai além. Não é só a questão da carne, é carne ou não carne, é dia especial, não é dia especial, é o time que torce. São princípios. Não faça qualquer coisa que possa fazer cair um pequenino da fé. Amanhã, dia 6, a gente continua falando um pouquinho mais sobre isso no capítulo de número 15. Amanhã, capítulo 15, a gente vai estar trabalhando um pouquinho mais sobre essa questão de relacionamento. A gente começa falando aqui no versículo 1, no versículo 2, sobre fraquezas, onde vamos ajudar o nosso próximo, fazendo com que aquele que esteja cansado se fortaleça espiritualmente. Lição de casa para você. Não vou falar dever de casa. Dever é duro, né? Uma lição de casa. Quem é que você pode fortalecer espiritualmente? Procure essa pessoa. De hoje para amanhã, converse com ela. De nada adianta, querido, querida, lermos a Bíblia se não tivermos uma aplicação prática. Ah, bispo, mas eu já tentei, eu já isso, eu já aquilo. Através
da paciência, da perseverança, da consolação, do encorajamento, a gente vai se fortalecendo. Então, persevere e se fortaleça, abençoando esse teu irmão fraco na fé. Medite nisso e viva muito bem. Bom dia, abençoe em nome de Jesus. Amém? Abra comigo aí a tua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, Romanos capítulo de número 14. E Paulo começa aqui a carta aos Romanos, no capítulo 14, tem uma forte tendência para aquilo que é o relacionamento. E o que Paulo fala? Paulo fala sobre o fraco na fé e Paulo fala sobre aquele que é forte na fé. Entenda uma coisa, Romanos foi uma carta escrita para dois povos diametralmente opostos. Uma igreja que tinha, eu posso dizer, uma separação étnica muito clara. Os judeus e os gentios, fossem eles gregos, romanos, não importa. Então, eram crenças diferentes, eram bagagens culturais diferentes. E esse capítulo 14 é muito atual e muito prático. Para quê? Para que a gente possa viver bem. Essa semana eu postei um vídeo falando sobre não deixe nada nem ninguém estragar o teu dia. Isso tem a ver com relacionamento. E quando eu falo aqui de viver bem, o que eu estou dizendo? Para você viver bem, por exemplo, vou começar falando pelo casamento. Por quê? Marido traz uma bagagem, esposa traz uma bagagem, e agora os dois têm que colocar essa bagagem, uma bagagem emocional, uma bagagem cultural, uma bagagem sentimental, no mesmo guarda-roupa, porque agora vão conviver juntos. E aí, então, começam os atritos. A pessoa vai para o trabalho e no trabalho isso se multiplica. Se na família o vínculo é maior, no trabalho você tem a opção de pedir demissão e tudo mais, mas você passa muitas vezes mais tempo no teu trabalho do que com a tua família. Então envolve ali a questão do relacionamento. E o que dizer daquele crente que eu digo que é o crente borboleta, que vive de igreja em igreja, crente abelha, quando não voa, faz cera, mas está aqui, está acolá. Ou crente macaco, que pula de galho em galho, mas não larga da árvore. Minha avó, Dona Maria dos Santos, já dizia que macaco que pula muito de galho em galho acaba levando chumbo. E essa é uma realidade. Por que pulamos de galho em galho? Pela dificuldade no relacionamento. E Romanos 14 é um manual sobre como viver bem. Paulo vai falando aqui de detalhes. Paulo vai falando que a comida não pode trazer dissensão, porque um acreditava que podia comer de tudo. O outro era vegano. E daí? Qual é o problema? Era vegetariano. Qual é o problema? E aí Paulo fala, aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. Aquele que não come não deve condenar o que come. Por quê? Porque Deus o aceitou. E no versículo 4, Paulo já começa, como diz o apóstolo Vitor Avilés, batendo na canela. Sabe aquela entrada dura do zagueiro? Pois é, essa ele dá na canela. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está de pé ou de cai. E ficará de pé por quê? O Senhor é capaz de o sustentar. Na canela. Paulo fala sobre a questão do dia sagrado. Vai ficar discutindo se esse dia é mais especial que o outro. Há quem considere todos os dias iguais. E Paulo encerra aqui o verso 5 dizendo que cada um deve estar plenamente convicto em sua mente. Aquele que considera um dia especial, tudo bem. Aquele que come carne, come para o Senhor, tudo bem. Aquele que se abstenha para o Senhor, tudo bem.
Então, Paulo, no versículo 8, Romanos 14, 8, ele nos dá uma chave espiritual. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Na tua vida, não viva em função de A, B ou C, para agradar A, B ou C, ou preocupado com o que vão pensar. Viva para o Senhor, quer vivamos, quer morramos, nós pertencemos ao Senhor. E foi por esta razão que Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor dos vivos e mortos. E ele pergunta, por que você julga ou despreza o seu irmão? Se todos pecamos e todos vamos comparecer diante do tribunal de Deus. E Paulo vai discorrendo aqui no capítulo 14 desse tratado de relacionamento e nos chamando para promovermos a paz e a edificação mútua. Por quê? Quando eu critico, quando eu julgo por conta daquilo que é o meu entendimento, verso 20, eu estou destruindo a obra de Deus. Não destrua a obra de Deus por comida. É melhor não comer carne, não beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o seu irmão a cair. E aqui tem um ensinamento, onde Paulo fala o seguinte, veja, pode parecer antagônico, porque eu disse para você, viva para agradar a Deus. Mas agora Paulo mostra aqui que o relacionamento com o irmão é importante. Então, se o irmão se escandaliza porque você faz isso ou aquilo, então não faça. Então não faça. Muitas vezes as pessoas perguntam sobre essa questão, o senhor faz isso? O senhor faz aquilo? O que o senhor acha disso? Antes de mais nada, querido, eu já falo logo, olha, se vai escandalizar o meu irmão, tô fora, como diz o Samuel. Porque quando eu pergunto para ele alguma coisa, se a gente vai fazer ou não vai, eu pergunto, tá dentro ou tá fora? E se ele não quer fazer, ele fala, vovô, tô fora. Quando ele quer fazer, ele arregala o olhão e diz, tô dentro, vovô, tô dentro. Se vai escandalizar o meu irmão, tô fora. Sabe por quê? Porque eu quero ser aquele que vai construir para o Senhor. Nós vamos lidar com diferentes práticas no relacionamento, na fé cristã, como Paulo viveu lá em Roma. Eu imagino, tinha gente que tinha a questão lá da carne, que era sacrificada a ídolo, e tinha gente que converteu e continuava comendo, aí o que não comia ficava falando. A palavra de Paulo é, não despreze o que come ou o que não come. Não julgue o teu irmão. E ele passa pelas carnes, pelas festas cerimoniais, e o que ele mostra? Que nem dia, festa ou comida é questão de salvação. Paulo simplesmente não está tratando aqui de cardápio. Paulo está falando de princípios claros, vai além. Não é só a questão da carne, é carne ou não carne, é dia especial, não é dia especial, é o time que torce. São princípios. Não faça qualquer coisa que possa fazer cair um pequenino da fé. Amanhã, dia 6, a gente continua falando um pouquinho mais sobre isso no capítulo de número 15. Amanhã, capítulo 15, a gente vai estar trabalhando um pouquinho mais sobre essa questão de relacionamento. A gente começa falando aqui no versículo 1, no versículo 2, sobre fraquezas, onde vamos ajudar o nosso próximo, fazendo com que aquele que esteja cansado se fortaleça espiritualmente. Lição de casa para você. Não vou falar dever de casa. Dever é duro, né? Uma lição de casa.
Quem é que você pode fortalecer espiritualmente? Procure essa pessoa. De hoje para amanhã, converse com ela. De nada adianta, querido, querida, lermos a Bíblia se não tivermos uma aplicação prática. Ah, bispo, mas eu já tentei, eu já isso, eu já aquilo. Através da paciência, da perseverança, da consolação, do encorajamento, a gente vai se fortalecendo. Então, persevere e se fortaleça, abençoando esse teu irmão fraco na fé. Medite nisso e viva muito bem. Bom dia.